Revelados 7 versículos sagrados para uma noite divina e milagrosa, som celestial de chuva. Ana, uma mulher de fé inabalável, passou no aconchego da sua casa, sentindo seu coração apertar como um nó. Seu pai, um respeitado pastor da pequena cidade, havia recebido um diagnóstico que desmoronou sua alma, uma doença terminal. Mãe de 2 filhos, cúmplices na fé, ela se viu em um turbilhão de emoções, com lágrimas nos olhos e consolo escasso. Naquele cenário sombrio, a ideia de orar reunida se tornava um desejo forte, mas ao convocar as crianças, encontrou-lhes desanimadas, sem a força que sempre buscaram em momentos de crise. Era preciso agir. Sentindo-se perdida, Ana decidiu que precisava de refúgio e assim, partiu para a igreja de São Miguel. A atmosfera lá era mágica. A luz suave das velas dançava nas paredes, enquanto o aroma do incenso se misturava ao som da chuva que começava a cair. Cada gota lá fora parecia uma bênção, sussurrando promessas divinas. Ao abrir sua Bíblia, as páginas pareciam brilhar, revelando 7 versículos que falavam sobre milagres e transformação. Era como se os próprios céus a conduzissem, reafirmando a certeza de um milagre em caminho. Determinada a restaurar a fé dos filhos e de toda a comunidade, Ana teve uma ideia poderosa: organizar uma corrente de orações após a missa. Ela sabia que a união fazia a força. Ao conversar com os vizinhos, o clima se tornava cada vez mais denso, principalmente com as palavras de Dona Maria, uma mulher cética que sempre olhou com desconfiança para os rituais de fé. O que adianta orar se tudo já está decidido? Questionou ela, e Ana sentiu um mais intenso aperto no peito. Era uma luta espiritual se formando, não apenas pela saúde de seu pai, mas pela fé da comunidade abalada. Com a chuva se intensificando, cada gota parecia uma batida no coração da igreja. Naquela noite, ao se aproximar do altar, Ana começou a orar em voz alta, invocando 7 versículos. A presença divina, como um manto suave, envolveu-a de tal forma que ela sentiu os anjos ao seu redor. Era um momento de pura conexão, uma ponte entre o céu e a terra. O som da chuva se transformou, e aquelas batidas tornaram-se um hino celestial, quase como se o próprio Senhor estivesse respondendo às suas súplicas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, enquanto Ana clamava ao Senhor, suas lágrimas se misturavam à chuva que caía lá fora. A atmosfera estava mudando e Dona Maria, com os olhos fixos, começou a notar algo extraordinário. A luz da igreja parecia brilhar ainda mais, e um silêncio sagrado tomou conta do recinto quando a chuva parou abruptamente. O que estava por vir? Seria a cura de seu pai? E, mais importante, Dona Maria aceitará finalmente o chamado divino em sua vida? A noite estava apenas começando e o testemunho daquele momento prometia ser algo que todos jamais esqueceriam. Ana sentiu a energia vibrante na igreja. O silêncio reverberava em seus ouvidos e uma paz indescritível dançava ao seu redor. Assim que terminou de orar, a presença dos outros fiéis a envolveu como uma segunda pele. Ela se virou e viu o rosto deles, muitos com lágrimas nos olhos e outros em profunda contemplação. Aquela chuva que começara lá fora agora estava dentro. Era chuva de bênçãos, de esperanças renovadas. Dona Maria, antes cética e distante, agora parecia uma nova mulher. Seus lábios estavam secos e a expressão fechada se dissolvia enquanto ela respirava fundo, como se finalmente tivesse encontrado o ar que não sentia há muito tempo. Ana detectou uma mudança no olhar de Dona Maria, um brilho de vulnerabilidade e curiosidade. Ana, você acredita mesmo que a oração pode fazer diferença? Perguntou a mulher, a voz trêmula. Ana encarou e sentiu o coração aquecer novamente. Eu não só acredito, como tenho a certeza absoluta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar juntas, Dona Maria. Respondeu Ana, sentindo aquela centelha divina no coração. A mulher assentiu, quase instantaneamente, como se um peso tivesse sido retirado. Aquelas palavras geraram uma corrente de fé que começou a se espalhar pelo grupo. Um a um, os fiéis foram se unindo ao clamor a Deus, pedindo por cura, pela restauração da saúde do pastor e pela aceitação do chamado divino em suas vidas. As vozes foram crescendo em intensidade, como se a chuva novamente retornasse, agora em forma de louvor e súplica. Ana ergueu as mãos ao céu.
Sentiu uma onda de amor e compaixão encher a igreja, e a consciência de que estavam todos juntos e unidos na mesma fé era palpável. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a oração se intensificava, uma luz radiante começou a emanar do altar. Ninguém se atreveu a desviar o olhar. Dona Maria, com a expressão de assombro, segurou a mão de Ana como se estivesse buscando forças para permanecer de pé. Aquela luz não era do sol ou da lua, era divina, e parecia vibrar com a frequência das orações que subiam aos céus. Ana respirou fundo, seu espírito pulsava e seu coração batia cada vez mais rápido. Era como se Deus estivesse preparando o grande ato de revelação. E ela se lembrou dos versículos que tinha lido, palavras quentes com promessas de transformação, de cura e de milagres. Então, uma voz suave, mas potente, soou dentro da mente de Ana, como um eco celestial. O que você acha que acontecerá agora? Era uma pergunta profunda que a fez refletir. O que de fato esperava? O milagre da cura de seu pai? A transformação da comunidade? Aquela voz lhe trouxe à mente uma verdade. A conexão entre fé e ação é poderosa. Ana percebeu que o que estava por vir era uma oportunidade não apenas de se levar esperança, mas de ver vidas mudarem. Era só o começo, pensou. Um ruído súbito interrompeu suas reflexões, vibrando através da madeira antiga da igreja. Seria a intervenção divina? O que aquela luz significava? E, mais importante, que mudança estava prestes a acontecer? Enquanto os olhares dos fiéis se voltavam para o altar, Ana sentiu que a resposta estava prestes a ser revelada. O momento-chave da interseção entre o céu e a terra seria uma nova chance para todos. O que as pessoas iriam fazer com isso? A noite estava apenas começando e o que Ana e seus companheiros de oração experimentariam em seguida era apenas o prenúncio de uma transformação ainda maior. A expectativa no ar era palpável. A luz do altar começou a pulsar suavemente, como se respondesse ao clamor fervoroso da congregação. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e seus sentimentos de alegria e expectativa misturavam-se em seu coração. Ela olhou ao redor e viu que todos ali estavam não apenas orando, mas experimentando um verdadeiro avivamento. O ambiente parecia carregado de uma energia celestial, e cada alma na igreja estava conectada de forma especial, como fios invisíveis tecendo uma tapeçaria de fé. Dona Maria, ainda segurando a mão de Ana, olhou fixamente para a luz. Ana, você está vendo isso? Não é apenas uma luz. É algo muito mais profundo. A incredulidade se misturava à admiração na voz da mulher, e Ana sentiu um sorriso se formar em seus lábios. A transformação daquelas pessoas, principalmente a mudança em Dona Maria, era um testemunho vivo do poder de Deus. Enquanto a luz se intensificava, Ana se lembrou novamente das palavras do Salmo: Eu levantarei os olhos para os montes. De onde deverá vir o meu socorro? E seu coração respondeu com certeza: o socorro estava ali, bem diante deles. Diante daquela luz, parecia que o céu havia se aberto, e uma chuva de bênçãos estava prestes a cair. A congregação começou a murmurar, palavras de adoração e gratidão se intercalando em um crescendo de louvores. De repente, assim como uma onda avassaladora, a voz do pastor, que antes estava ausente, ecoou pela igreja. Irmãos e irmãs, Ele está aqui conosco. O Espírito Santo se move entre nós. Preparem seus corações. A cada palavra do pastor, a energia crescia, vibrando não só dentro de cada um, mas ao redor, criando uma atmosfera quase tangível. Ana fechou os olhos e deixou a emoção tomar conta. Ela sentiu Deus em cada batida do seu coração, em cada respiração. Era uma conexão pura, uma unicidade que misturava desejos, esperanças e promessas. Então, algo extraordinário começou a acontecer. A luz emanada do altar pareceu se derramar sobre eles, como um manto sagrado. Algumas pessoas começaram a se levantar, movidas por um impulso que não podiam explicar. Era como se suas almas dançassem em resposta ao chamado divino. Ana olhou para Dona Maria, e a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançava a cabeça em sinal de entendimento profundo. Ana, não tenho mais dúvidas. Meu coração agora está cheio de fé. Vamos buscar o que Deus tem para nós. Aquela conversa cheia de fervor se espalhou como um incêndio. Outros começaram a se erguer, cada um com suas histórias, suas lutas pessoais, mas agora unidos em um só pedido: Deus, revela a tua glória. Traz cura e libertação. Ana percebeu que estava testemunhando algo grande, muito maior do que qualquer um poderia esperar. Era um milagre coletivo, uma nova esperança plantada nas almas ansiosas por transformação. Mas, no fundo do coração de Ana, uma pergunta persistia: estaria ela pronta para o que viria a seguir? Uma brisa suave começou a soprar, e a luz que antes parecia apenas iluminadora agora começou a manifestar formas,
visões de curas e restaurações que tocavam a essência de cada um ali presente. Os olhares se ergueram, agora vidrados no altar. E, enquanto a igreja aguardava o toque do sobrenatural, Ana teve certeza de que o plano de Deus estava prestes a se revelar de forma surpreendente. Ela não podia deixar de pensar. E se o que viesse a seguir mudasse tudo? O que mais Deus tinha guardado para aquela noite? Os olhares curiosos e as esperanças renovadas eram apenas a primeira etapa daquela jornada abençoada. O ar estava carregado de uma expectativa palpável. Ana olhou para Dona Maria, cujos olhos brilhavam com uma luz que parecia não ser deste mundo. As vozes da congregação se entrelaçavam em um hino de louvores, e, de alguma forma, cada palavra, cada súplica, parecia acrescentar mais um estalo àquela atmosfera elétrica. Vamos nos unir em oração, gritou o pastor, e a congregação respondeu com fidelidade. Ana sentiu seu coração acelerar. Era um convite à unidade, um chamado que ressoava diretamente em suas almas. As mãos se erguiam em adoração. Era como se cada pessoa estivesse derramando seu próprio desejo no altar. O que era individual se tornará um grito coletivo, uma busca incansável pela presença divina. Nesse momento, Ana viu algo impressionante. A luz que emanava do altar começou a mudar de cor, passando por tons quentes e então se transformando em um azul profundo e sereno. Era como se a própria paz de Deus tivesse caído sobre eles, envolvendo cada um em um abraço silencioso, mas poderoso. O murmúrio contínuo foi se calando aos poucos, dando lugar a um silêncio sagrado que pairava no ar. Ana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um reconhecimento profundo do amor de Deus que se manifestava ali. O que antes parecia uma simples reunião agora florescia em um encontro sagrado, onde tudo era possível. Deus, fala conosco. Ana sussurrou, quase sem querer que alguém a ouvisse. Mas, naquele instante, ela teve certeza de que sua voz não só chegará a Deus, mas que ele também escutava cada coração presente. O pastor começou a orar, e as palavras dele pareciam se fundir com a luz. Ele clamava por milagres, por transformação, e falava de libertação. Cada movimento de sua mão parecia trazer algo do céu para a terra. Ela pôde ver pessoas sendo tocadas, sentindo a liberação de suas cargas emocionais e espirituais. Dona Maria começou a falar em línguas, uma língua que Ana nunca tinha ouvido, mas que penetrava em seu ser como suave melodia. Mais vozes se levantaram, cada uma em sua própria expressão de louvor, como uma sinfonia de corações em adoração. Os sons se misturavam, e a congregação parecia um só corpo, como se seus espíritos estivessem se entrelaçando em uma dança celestial. Ana se levantou. A sensação de que algo extraordinário ia acontecer crescia com cada segundo. Com o olhar fixo no altar, ela entendeu que não poderia mais duvidar. Ali, naquele lugar, num clima recheado de fé e expectativa, Deus estava prestes a realizar o que os corações ansiavam. E assim que os murmúrios de adoração começaram a transitar para um clamor uníssono, a luz do altar pareceu brilhar ainda mais intensamente. Parecia que os céus estavam respondendo, e Ana, em meio a toda aquela energia, sentiu seu espírito se elevar. Era como se uma nova visão se abrisse diante dela, revelando o plano magistral de Deus. Mas, de repente, a luz fez uma pausa. A congregação se silenciou, como se uma determinação sobrenatural estivesse prestes a invadir o ambiente. Todos esperavam. O que viria a seguir? Que milagres seriam despejados sobre aqueles que buscam a sua glória? Ana segurou a respiração, com o coração palpitando. O momento da intervenção divina chegou. O som do silêncio era impressionante. Era como se o próprio universo estivesse aguardando ansiosamente a revelação que estava prestes a acontecer. A luz do altar, agora mais intensa do que nunca, parecia pulsar, como se estivesse viva, esperando pela ação de Deus. Ana, com os olhos fixos naquele brilho etéreo, sentia seu coração bater numa cadência celestial. Foi quando uma voz, forte e clara, irrompeu aquele silêncio sagrado. Era o pastor, e suas palavras eram como flechas certeiras, penetrando no espírito de cada um ali presente. Preparem-se, irmãos. O Senhor está aqui, pronto para operar maravilhas em nosso meio. Seus olhos estavam cheios de fervor, e a congregação começou a se mover, ainda em adoração, mas agora com uma expectativa renovada. Ana viu o rosto de Dona Maria, e a alegria estampada ali era contagiante. Era como se a velha senhora soubesse que algo grandioso estava prestes a se revelar. As mãos de todos estavam levantadas, e a atmosfera agora pulava com uma energia verdadeira. As vozes se uniram em uma única canção, um clamor que celebrava a aproximação da presença divina. De repente, o pastor pediu que aqueles que precisavam de cura se aproximassem. Assim, com um passo hesitante, Ana foi levada por um impulso que não entendia.
Ao se aproximar do altar, sentiu que algo dentro dela se mobilizava. Era como se todo o peso de suas lutas, suas dúvidas e inseguranças fosse carregado em seu ser, pronto para ser entregue ali. Naquele momento sagrado, os irmãos começaram a orar, a clamar por cada um dos que se aproximavam. Ana sentiu mão sobre seu ombro e, ao olhar para os lados, viu rostos de amor e bênção. Aqueles olhos cheios de fé eram um testemunho de que o milagre não estava apenas em suas vidas, mas que se espalharia por todo aquele lugar. Ela fechou os olhos e sentiu a luz do altar iluminando seus pensamentos, um calor que envolvia e a fazia sentir-se segura. Pai, nós te pedimos que a tua vontade seja feita, disse o pastor, enquanto sua voz tomava uma cadência poderosa. Liberta-nos, cura-nos, transforma nossas vidas. Cada palavra parecia vibrar no ar, uma sinfonia divina que ecoava em cada coração. Ana sentiu seu corpo tremer. Não de medo, mas de uma sagrada antecipação. Com o coração aberto para o desconhecido, ela orou: Senhor, se é a tua vontade, que eu receba a tua luz, que todo medo, toda dúvida se dissipem em teu amor. E, num instante, o altar explodiu em luz, uma luz tão pura e radiante que parecia tocar as almas presentes. A congregação inteira parecia em êxtase, suas vozes elevando-se a um novo nível de adoração. Ana sentiu como se estivesse sendo envolvida nessa luz, como se todo o amor e poder de Deus fossem direcionados a ela. Mas, assim como tudo começou, a luz começou a pulsar e então, um silêncio profundo caiu novamente sobre os presentes. Cada um estava à espera, o coração disparado, poker face em meio a tamanha emoção. O que aconteceria agora? O que aquela intervenção divina traria para quem se lançou de coração aberto? Ana sentiu uma nova onda de expectativa. Havia uma questão pairando no ar, uma pergunta sagrada que parecia ecoar. O que mais Deus tem reservado para aqueles que nele creem? Era um mistério a ser desvendado, e cada um, com a alma em chamas, aguardava as respostas do céu. A atmosfera estava impregnada de uma espiritualidade palpável. O silêncio, que antes parecia ameaçador, agora era um convite. Ana percebeu que, à medida que as luzes começavam a diminuir, cada alma presente se conectava de uma maneira especial. O pastor continuou a orar, mas sua voz agora tomava um tom quase sussurrante, como se estivesse comunicando segredos que apenas o coração poderia entender. Houve um tempo em que a luz foi criada a partir do nada, e esta mesma luz tem se manifestado em nossas vidas, ele falou, olhando para cada pessoa na congregação. Hoje, Deus deseja revelar a você o seu propósito, a razão pela qual você está aqui nesta noite sagrada. Ana sentiu as palavras reverberarem por dentro dela, como ondas em um lago tranquilo, despertando uma fé que estava adormecida. O que seria esse propósito? O que Deus queria dela? A dúvida e a esperança dançavam dentro de suas entranhas, mas ela sabia que havia um caminho a ser trilhado. De repente, Dona Maria, com a voz embargada, começou a entoar um hino antigo. A melodia era doce, quase como um lembrete de tempos passados. Aquela canção, que trazia à mente memórias de encontros com Deus, espalhou-se pela igreja. Cada congregante, tocado pela unção da canção, começou a se unir com vozes encorajadoras, criando um coro celestial que fazia as paredes da igreja tremerem. Ana, com lágrimas nos olhos, começou a levantar suas mãos. Era um ato de entrega, uma rendição de suas angústias ao Senhor. Senti-se livre, como se as correntes que antes aprendiam estivessem se desfazendo. Uma paz profunda a envolveu, e ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca imaginara. Então, do fundo da igreja, alguém começou a gritar. Era Carlos, um membro da congregação que estava há meses enfrentando uma doença séria. Ele havia recebido a notícia, naquela tarde, de que o médico tinha encontrado um problema gravíssimo em seu exame. Mas agora, enquanto a adoração atingia seu clímax, ele se lançou à frente, seu rosto iluminado com um sorriso radiante. Eu sou curado! Ele proclamou, sua voz ecoando por toda a congregação. Senti a presença do Senhor me tocando e senti um calor em meu corpo, uma mudança. Aqueles que ouviam começaram a gritar e aplaudir, como se aquela cura fosse a resposta esperada que todos estavam buscando. A alegria coletiva encheu aquele espaço, inundando os corações com esperança renovada. Ana ficou paralisada. A visão de Carlos, em sua vulnerabilidade, transformada em declaração de fé, acionou algo dentro dela. E se isso pudesse acontecer comigo? Ela se questionou, enquanto as vozes ao redor reacendiam sua expectativa. A atmosfera estava agora carregada de fé. Com o coração acelerado, ela se virou para o altar novamente, a luz começando a brilhar com uma intensidade maravilhosa. Poderes sobrenaturais pareciam fluir por todo aquele lugar, como uma correnteza divina que não podia ser contida. E, nesse instante, Ana sentiu que não era apenas uma espectadora,
mas parte de um grande plano. Deus está aqui. Ele está fazendo algo. Não podemos deixar passar essa oportunidade. O pastor exclamou, estendendo suas mãos para a congregação, como se estivesse chamando a todos a se unirem em um clamor por milagres. A pergunta permaneceu ressoando em sua mente. O que mais Deus tem reservado para aqueles que nele creem? O desejo por mais enchia o espaço, e Ana, com coragem renovada, decidiu que daria um passo além. Era chegada a hora de buscar a verdade que transformaria sua vida para sempre. Com um impulso, ela se direcionou ao altar novamente. O que a aguardava ali? A resposta de Deus? O toque de seu amor? Ou a revelação de um chamado que a guiaria por caminhos novos e inesperados? O mistério ainda estava por ser desvendado. A igreja pulsava como um coração vivo, reverberando com adoração que subia ao céu. Cada pessoa parecia conectada em um nível mais profundo. Ana sentia o desejo ardente de saber qual era seu propósito, e aquele impulso a levava até o altar como um foguete lançado em direção a um novo destino. Enquanto caminhava, sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. Serei eu a próxima a ser tocada? A voz do pastor ecoava em sua cabeça, prometendo iluminação e mudança. Ao se aproximar do altar, a luz parecia mais intensa, quase física. Uma sensação calorosa envolveu seu corpo, como se o amor de Deus flutuasse pelo ar. Foi como um abraço invisível que a fez esquecer todas as incertezas acumuladas ao longo dos anos. As vozes ao redor dela quase se tornaram uma melodia que, junto com os acordes do hino, parecia narrar uma história de libertação e esperança. Senhor, manifesta a tua vontade em mim, ela sussurrou, o coração pulsando em um ritmo acelerado. E, de repente, um silêncio profundo tomou conta do templo. Todos pararam, e Ana sentiu os olhos de centenas de pessoas voltados para ela. O pastor, com um olhar firme e penetrante, começou a orar. Suas palavras eram cheias de poder e amor, como se ele estivesse abrindo uma porta para o céu. Espírito Santo, aviva a tua filha aqui diante de ti. Que ela possa sentir a tua presença poderosa e reconheça o chamado em sua vida. Ana quase desabou sob o peso da expectativa. Aquela era a resposta que ela buscava, um convite para experimentar algo extraordinário. Ela fechou os olhos e deixou que a energia divina percorresse, um fluxo de paz, alegria e anseio por mais. E aí, no meio daquela atmosfera carregada de fé, Ana começou a sentir algo em seu interior. Era como uma brisa suave que soprava na direção do seu coração. Pensamentos de desafios e fraquezas começaram a derreter em uma certeza. Deus me ama, e Ele tem um plano lindo para mim. A cada batida do seu coração, ela sentia que as correntes da dúvida se desfaziam, espaço para a esperança se abria e um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Então, um murmúrio percorreu a congregação. Era um testemunho de milagres, uma onda de gratidão e louvor que escapava das bocas dos fiéis. Várias pessoas começaram a compartilhar bênçãos e curas. Ana ouviu um casal que havia lutado contra a infertilidade e, naquela noite, recebeu a notícia de que estavam esperando um bebê. E outro irmão, que estava desempregado, agora tinha uma nova oportunidade de trabalho. Aquilo tornava o clima ainda mais eletrizante. Era como se a energia de cada milagre contagiasse a todos, incluindo Ana. Nunca uma noite tinha sido tão cheia de promessas. E se Deus também tiver algo especial para mim? Pensou. O bate-coração se intensificou, e a dúvida deu lugar a um fogo interior. Com uma nova determinação, decidiu que adoraria com toda a sua força, buscando a presença de Deus com fervor. E, enquanto se entregava em adoração, uma visão a atravessou como um raio. Ela viu a si mesma caminhando, não apenas como uma mulher em busca de propósito, mas como uma mensageira do amor de Deus para aqueles que ainda não conheciam. Havia um chamado pulsando dentro dela, algo que exigia atenção e ação. Mas o que exatamente Deus queria dela? Qual era o próximo passo nesse caminho revelador? Com essa pergunta ecoando em sua mente, Ana sentiu uma clareza incomum se aproximando. Ali, em pé, diante da congregação e do altar, a certeza de que estava prestes a descobrir algo profundo, mágico e essencial para sua vida se instalou em seu coração. Uma expectativa fervorosa a envolveu. A resposta está tão perto, eu posso senti-la. O pastor fez uma pausa, e a atmosfera mudou sutilmente. As luzes brilharam mais intensamente, simbolizando que algo poderoso estava prestes a ocorrer. Preparem-se, irmãos e irmãs. O Senhor está se movendo entre nós, ele clamou. Ana sentiu que seu momento estava chegando. O que a aguardava na próxima etapa dessa jornada? Deus tinha um carinho por suas perguntas, e a revelação final estava só começando a se desvelar. O silêncio profundo da igreja foi interrompido por um coro de vozes que, juntas, clamavam:
glória a Deus. O som ecoava pelos 4 cantos, preenchendo o ambiente com uma vibração vibrante. Ana sentia seu coração bater mais forte, como se estivesse em sintonia com os coros celestiais. A presença de Deus parecia palpável, como um manto que envolvia a congregação ali reunida. Enquanto os louvores ascendiam, o pastor levantou seus braços, e uma luz dourada iluminou seu rosto. Ele olhou diretamente para Ana, seus olhos penetrantes a convidando a se lançar mais fundo na experiência espiritual. Irmãos e irmãs, nesta noite, Deus também está nos revelando promessas e bênçãos de transformação. Sua voz era forte, como um trovão de esperança que ressoava no coração de cada um. Ana engoliu em seco. O que seriam essas promessas? O que significavam aquelas palavras para ela, pessoalmente? Mas, no fundo de sua alma, algo se acendeu. A visão de ser uma mensageira do amor de Deus pulsava vibrante em seu peito, tornando-se um chamado quase inegociável. Então, com um gesto firme, o pastor começou a abrir as Escrituras. O tilintar da Bíblia fez o coração de Ana acelerar ainda mais. Era como se cada página estivesse impregnada de poder. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai nos guiar a novos horizontes, disse ele, enquanto seu dedo indicava um versículo em particular. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? O pastor declarou essas palavras com um fervor que parecia capaz de mover montanhas. Ana ficou intrigada, aquelas palavras eram como um chamado direto para ela. Era a promessa da novidade de vida, um vislumbre de um futuro vibrante. Deus está sempre criando algo novo em nós, diga aleluia. O coro ecoou em resposta, e Ana não pôde conter o ardor que invadia seu coração. Aquela promessa era sua. Ela se sentia escolhida, como se cada palavra fosse uma janela aberta para um mundo de possibilidades. Em seguida, o pastor continuou. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O entusiasmo na sala cresceu e Ana começou a visualizar sua vida através da lente da promessa. Tudo o que estava acontecendo, todos os desafios, cada lágrima que havia derramado, tudo começava a fazer sentido. Deus tinha um plano que incluía cada fragmento de seu ser. Ana começou a imaginar como poderia compartilhar esse amor e essas promessas. Sua mente dançava entre o que era real e o que poderia ser. Deus, como posso te servir? O que você quer de mim? A busca por resposta se tornou um eco em sua alma, e a intensidade da adoração a envolveu ainda mais. Mais versículos foram lidos e mais corações foram quebrantados. Em cada passagem, Ana via luzes de clareza brilhando, perspectivas se ampliando e convites para um caminho mais profundo com Deus sendo oferecidos a todos ali. Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. As palavras correram pelas paredes como água fresca. Ana sorriu, percebendo que se deleitar no Senhor significava colocar toda sua confiança e fé nele. Naquele instante, um profundo desejo brotou dentro dela. Eu quero mais, Senhor. Quero sentir o pulsar do teu coração dentro de mim e levar essa luz a outros. O clamor coletivo tornou-se uma sinfonia de adoração e seus próprios passos a levavam, cada vez mais, em direção ao que Deus tinha reservado para ela. O pastor então prosseguiu. E lembrem-se, Gálatas 6:9. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não houvermos desmaiado, colheremos. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. O medo do que viria a seguir foi substituído por uma coragem ardente. Ela estava prestes a embarcar numa jornada impensável, a de semear amor, alegria e esperança no mundo. Mas no ar ainda pairava uma questão. Qual seria o primeiro passo na realização desse chamado? A espera pela resposta se tornou carregada de expectativa. Ana sabia que não estava sozinha. Cada versículo, cada testemunho ao seu redor, era como uma confirmação de que Deus estava com ela. E, quando os irmãos se uniram em um último cântico apaixonado, Ana sentiu uma onda de expectativa surgir. Algo extraordinário estava prestes a se desenrolar. E assim, o que estava reservado para ela ainda era um mistério. O que Deus estava prestes a revelar? O chamado que ela buscava poderia ser mais grandioso do que jamais poderia imaginar. A atmosfera da igreja se resumia em um impasse sagrado, como se os céus estivessem prestes a se abrir. O eco do cântico ainda reverberava nas paredes, mas agora havia um silêncio expectante, como um instante antes da tempestade. Ana sentiu seu coração vibrar em um compasso diferente. Ela sabia que a noite estava longe de acabar. O pastor, com um olhar intenso e profundo, começou a se mover em direção ao púlpito novamente, sua presença emanando uma certeza. Queridos, vamos nos preparar para receber o que Deus tem guardado para nós. A voz dele, como que amplificada por um poder maior, a envolveu completamente.
Faíscas de entusiasmo e expectativa pulsavam pelo ar, e Ana sentiu um formigamento percorrer seus braços. Vamos abrir nossos corações. O Senhor deseja derramar seus dons sobre nós. As palavras dele saíram como um chamado à ação. Ana, em resposta, sentiu uma enxurrada de ansiedade e alegria. Ela queria se preparar. Ansiava por essa nova direção em sua vida. E não se esqueçam de que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Os murmúrios de concordância ressoaram na congregação. Aquela afirmação acendeu uma chama em Ana. O que seria este novo passo? Que dons ela poderia receber? O pastor, percebendo a intensidade do momento, pediu que todos se levantassem e unissem suas vozes. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir pela direção que precisamos. O volume aumentou, e o som era quase ensurdecedor, mas, de alguma forma, trazia uma paz indescritível. Deus, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. As vozes se misturaram em um clamor coletivo, e, por um momento, Ana sentiu que cada palavra proferida estava ligada ao profundo desejo de sua alma. Era um clamor não apenas por respostas, mas por revelação. E em meio àquele clamor fervoroso, Ana se deixou levar, seus olhos se encheram de lágrimas, seu corpo inteiro parecia vibrar com a presença vibrante de Deus. Era como se cada gota de dor que carregava fosse lavada, sendo substituída por um ardor renovado. Algo começou a acontecer. Ana pôde sentir uma presença mais forte. Era como se a luz que antes iluminava a sala agora estivesse direcionada a ela. Eu quero ser usada, Senhor, implorou em pensamento. Sua oração não era apenas um pedido, mas um compromisso, a decisão de se entregar, completamente, a esse chamado. E então, em um momento indescritível, uma visão começou a fluir em sua mente. Viu-se em lugares que nunca havia imaginado, cercada por pessoas de todas as esferas da vida, compartilhando o amor de Cristo. Cada rosto era uma história, cada sorriso uma nova esperança. Envia-me, Senhor! Gritou, e sua voz se perdeu no clamor que a rodeava. Enquanto a passagem de Daniel, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, impregnava o ambiente. Ana começou a perceber que a espera não era um fardo, mas um tempo de crescimento. O pastor, com aura cheia de luz, proferiu: nunca desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Mesmo quando parecer difícil, lembre-se que você não está sozinha. As palavras reverberaram em seus ouvidos e ela começou a rir, uma risada cheia de liberdade. O Senhor estava preparando algo grandioso para ela. Mas, no fundo, uma pergunta continuava a flutuar em sua mente. O que você quer que eu faça, Senhor? O que realmente significa ser chamada para essa nova vida? Ana olhou ao redor, percebendo que muitos também buscavam respostas. Quando os louvores começaram novamente, um sopro de vento fresco envolveu a igreja, e os olhos de Ana se encheram de expectativa. Haviam promessas a serem cumpridas, e uma poderosa revelação se aproximava. O que mais Deus tinha guardado para revelar nessa noite incrível? A busca por essa resposta estava apenas começando. Quando a luz do altar brilhou intensamente, como se o próprio céu estivesse se abrindo em bênçãos, Ana sentiu uma onda de expectativa passar por cada canto da igreja. A atmosfera fervilhava, e o pastor, com olhos reluzentes, clamou: hoje, a presença de Deus se revela de forma gloriosa. Preparem-se para o que ele tem reservado. Ana mal podia conter a emoção. Agora era o momento da verdade. Cada palavra proferida pelo pastor era como uma flecha sendo disparada, atingindo o alvo de seu coração. Ele continuou a orar, invocando a intervenção divina em suas vidas e comunidades. De repente, Ana ouviu o som familiar da Rainha dos Céus, a chuva que havia começado lá fora, agora ressoando com um novo propósito. As gotas pareciam dançar nos telhados da igreja, cada uma carregando uma promessa e um milagre. O céu e a terra se conectavam, e Ana sabia que aquela noite marcaria um novo começo não só para ela, mas para cada pessoa ali. Dona Maria, que antes duvidava, agora estava fervorosamente em oração, os braços erguidos, como se quisesse alcançar a glória que descia. O brilho em seus olhos era contagiante, e Ana percebeu: a transformação já estava acontecendo. O poder de Deus se manifestava em cada canto, nos sorrisos, nas lágrimas e nos olhares admirados daquelas pessoas reunidas. Ana sentiu toda a carga de seus medos e incertezas se dissipando. Deus, usa-me. Quero ser parte desta transformação, sussurrou com fervor. No fundo de sua alma, ela entendia que havia algo profundamente especial à espera de ser revelado. Foi então que o pastor, com uma voz repleta de autoridade, pediu a todos que se unissem em um círculo. Cada um segurava a mão de seu vizinho, formando uma corrente inquebrável de fé e amor.
Ana sentiu a energia pulsando através dos dedos entre-la, como um raio divino conectando cada espírito presente. Agora, vamos clamar pelo nosso futuro. O que Deus tem reservado para nós? Ele exclamou. E, em um clamor uníssono, começaram a orar, e Ana se lançou junto com eles, suas palavras se entrelaçando, ecoando pelos céus. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Ana viu visões. Pessoas sendo curadas, corações sendo transformados e famílias sendo restauradas. A cena desenhada em sua mente era vívida e poderosa. Ela sabia que a cura do seu pai estava em andamento, que Dona Maria havia encontrado sua fé e que todo o peso da dúvida estava sendo dissolvido. E ali estava Deus, realizando milagres. O pastor declarou: hoje, você não apenas receberá a cura, mas será um canal dela. A sala explodiu em louvores. As vozes se elevaram em adoração, formando uma onda de amor e adoração. Ana sentiu que seu momento de agir se aproximava. Com determinação, respirou fundo e dirigiu-se ao centro do círculo. A luz ao redor da igreja brilhava ainda mais intensamente. E, com um coração transbordante de gratidão, ela começou a falar. Meus irmãos, posso sentir o mover de Deus entre nós. Ele está nos chamando para um novo caminho. À medida que suas palavras saíam, cada um emanava poder. Deus tem um propósito para cada um de nós. A hora de agir é agora. Não permitam que a dúvida e o medo impeçam vocês de abraçar o chamado divino. O que se seguiu foi um cântico de adoração. As vozes se fundiram em uma sinfonia perfeita, ecoando promessas de paz, cura e um novo começo. Ana sentiu que cada nota musical carregava um milagre inédito. Era a resposta de Deus, não só para ela, mas para toda a congregação. Uma transformação coletiva estava acontecendo. E, no fim daquela noite gloriosa, enquanto as luzes da igreja começavam a se apagar, Ana percebeu: seu pai estava curado. A certeza de que Deus havia intercedido na vida dele fez seu coração explodir de alegria. O milagre estava no ar. Todos se entreolharam, sorrisos iluminados por uma luz interna que não poderia ser contida. O que começaram com dúvidas e dores agora culminava em esperança e transformação. Deus tinha dado a resposta, não apenas em curas físicas, mas em vidas tocadas e corações renovados. Ana entendia que aquela noite não era o fim, mas novos começos. Todos ali estavam prontos para compartilhar a mensagem de amor de Deus com o mundo. O testemunho que iriam levar seria uma luz, uma verdadeira manifestação da presença divina. Então, enquanto as vozes lentamente se aquietavam, Ana fez um pacto silencioso com Deus. Aquela experiência não era apenas um momento de cura, era um chamado. Ela estava disposta a ser a mensageira do amor e do poder transformador do Senhor. E, a partir daquele dia, seu coração era um lar para a fé, pronta para ser parte sempre da vontade divina. E, para você que leu até aqui, lembre-se, Deus tem um propósito para a sua vida. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Haja! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação poderosa. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos espalhar esta luz.